Elevamos nesse momento, Pai querido, nosso pensamento a Ti, na certeza de que sempre estás conosco e que o que mais desejas é que cresçamos. A Tua verdade é que esse crescimento já existe em nós. Nós só precisamos desenvolvê-lo e tomarmos posse dele. E neste momento, queremos pedir que na Tua companhia possamos estar nos permitindo as reflexões necessárias para esses entendimentos que ainda necessitamos. Que o Seu amparo, que Suas bênçãos, que a Tua paz e o Teu amor nos envolvam agora. Que assim seja. Boa noite, gente. Esse tema que nós vamos hoje ter para conversar é um tema que eu vou falar com sinceridade para vocês. Ele caiu assim meio de paraquedas para mim, no sentido de ser um tema que traz muitas reflexões que talvez eu estivesse até evitando fazer. Mas, antes de começar a entrar neste assunto, eu queria fazer umas perguntinhas aqui, sabe? Tipo, alguém aqui se reconhece como um dependente emocional? Alguém aqui diria que depende de alguém, de alguma forma, direta ou indiretamente? Eu vi que tem mão levantando aí. Mais ou menos, né? Então, porque se a gente parar para pensar, todos nós, em certos momentos de nossa vida, vamos ter, sim, uma certa dependência. A começar pela nossa infância, não é? Quando a gente nasce, a gente praticamente depende totalmente dos nossos pais, né? Ou dos nossos responsáveis, daqueles que cuidam de nós, né? Porque a gente não tem ainda um discernimento, a gente não consegue cuidar-se sozinho, não é assim? Então, na infância, a gente percebe muito isso, que a gente tem como referência aqueles nossos cuidadores e dependemos dele porque ainda não nos acreditamos capazes de cuidar de nós mesmos. Isso significa que ainda estamos imaturos, que necessitamos ainda crescer, né? E aí, como a gente vem estudando muitas coisas e todos os assuntos eles acabam se interligando, eu estava revendo o estudo sobre karma, a palestra da semana passada sobre o valor da vida, e todos esses temas, eles nos direcionam a um questionamento que deveria ser algo que nós deveríamos ter como prioridade em nossas vidas, que é o do nosso autoconhecimento, de conseguirmos saber quem nós somos, quem nós já fomos, quem nós estamos, quem nós queremos ser. Tudo isso são questões que parecem ser assim um pouco entediadas, né? Porque todo mundo fala disso, todo mundo fala desse autoconhecimento, mas neste ponto, se eu não consigo entender direito esse processo no qual eu estou inserido, e aí quando eu falo esse processo, eu falo dessa existência, dessa vida, dessa proposta de crescimento ao qual o Pai nos colocou por amor, por bondade, por querer que esses filhos tão
amados, se permitam ser quem verdadeiramente eles nasceram para ser. Então, se eu hoje consigo detectar em mim algumas questões que podem ser rotuladas, alguns comportamentos que podem ser identificados com não tão apropriados ou não tão favoráveis, eu preciso trazer luz para esse meu entendimento, para que eu não me desqualifique, para que eu não comece a olhar para mim como alguém ainda tão necessitado de supervisão que não consegue cuidar de si. Então, se eu parar para pensar, nós já fomos, sim, fomos muito mais dependentes do que somos hoje. Se levarmos em conta todas essas etapas de crescimento pelas quais nós passamos, né? Deixamos de ser aquelas criancinhas que precisavam sair de mão dada com os pais para que não saísse correndo risco ao atravessar uma rua, aqueles que precisavam ser supervisionados quando iriam fazer algum passeio, porque precisaria saber se quem estaria com ou quem estaria junto para que tivesse todos os cuidados, né? Aí, olhando para esse ser que nós já fomos, e olha só que eu estou falando ainda só dessa existência, nós percebemos que nós crescemos, sim. E eu não falo só de estatura, muito embora muitos de nós consiga ver isso com muita clareza, outros nem tanto, né? Sem querer brincar com a estatura de ninguém, mas esse crescimento que não é só do corpo físico, mas que é emocional, que é psicológico, que vai muito além dessa aparência material, precisa ser muito bem revisto e valorizado por nós. Porque se eu não consigo entender esse processo no qual eu estou inserido e esse crescimento do qual eu faço parte, eu começo a também me desqualificar por não saber ainda lidar com todas as situações. E aí o que ocorre? Quando a gente fala em dependência emocional, eu estou falando de dificuldades, eu estou falando de, dentro da psicologia, talvez de transtornos, talvez de comportamentos, né? Mas o que importa é eu entender o que isso me acarreta. Porque eu posso, sim, olhar para mim e entender que eu sou dependente emocional, mas numa dependência que eu me sinto muito confortável no sentido de não estar sendo violentado, não estar sendo agredido, não estar me machucando, não estar me trazendo dor nem sofrimento. Eu posso estar aceitando um relacionamento em que eu me coloco nessa posição de dependente, mas é uma situação que eu entendo ser momentânea, temporária e da qual eu posso estar me desvinculando quando eu bem quiser. A questão é: será que eu consigo enxergar essa dependência nos meus relacionamentos, por exemplo? Porque dependência emocional fala de questões que eu, de certa forma, perco o meu foco. Eu perco o foco de mim mesmo. Eu deixo de pensar em mim para estar me colocando à disposição e na aceitação da opinião e da avaliação do outro. Então, se eu não tiver essa clareza, se eu não conseguir entender que a situação em que eu me coloco fala de como eu estou, eu posso continuar a viver essa existência distante
de mim mesmo. Suzana, você quer falar? Deixa eu só fazer uma perguntinha. A gente vai considerar hoje a dependência emocional somente em relação a pessoas? Não sei, depende das perguntas que chegarem. Eu gostaria de. Emocionalmente, a gente depende de não só de pessoas, né? Era só para Sim, entender se seria esse caminho. ok, ok, foi bom você ter falado. Então, quando eu paro para pensar em quem eu estou, eu vou ter que ter um certo cuidado de trazer para mim, de uma forma, de uma forma em que eu esteja relembrando, não seria bem essa palavra, mas que eu estivesse conseguindo avaliar o que tem sido as minhas experiências. Porque se eu sou o resultado de tudo aquilo que eu pude absorver, de tudo aquilo que eu pude aprender das existências passadas, das vivências e das oportunidades que tive, significa que esse registro que eu tenho é o que traz para mim essa, esse comportamento, ok? Então, vamos dizer assim, vamos dizer que eu pegasse como exemplo alguém que, durante a infância, tivesse sido alguém muito super protegido, alguém cujos pais, por carinho, por amor, por cautela, por cuidado mesmo, tivesse como entendimento do que fosse o melhor para esse filho, preservá-lo de todo o risco, de todas as possibilidades de estar se colocando em risco, tipo, né? Proteger de todas as formas, né? Não deixá-lo decidir sozinho nada, tendo sempre o cuidado de antecipar algo que possa lhe trazer dor ou sofrimento, ou algo que possa lhe trazer alguma dificuldade. Trazendo para essa criança algumas limitações a título de proteção, ok? Então, essa criança, ela vai crescer e ela vai ter adquirido, assimilado essa superproteção, o amparo dos pais, e para que ela comece a enfrentar a vida com as dificuldades reais que existem, com todos os aprendizados que a vida nos favorece a ter, ela vai estar, de certa forma, muito fragilizada, ok? Então, provavelmente, ela pode escolher manter-se nessa dependência com esses pais ou com todos aqueles que ela reconhecem, ela pode vir a reconhecer, que traga para ela essa segurança que ela sentia no período, enquanto criança, na sua infância. Essa sensação de segurança, ela é um pouco ilusória, mas pegando pelo que a Suzana falou, nem sempre a gente se apega às pessoas, a gente se apega também às situações, a gente se apega a acontecimentos. Então, pode acontecer de um, uma criança também ter sido muito bem cuidada durante a sua infância, mas não ter tido tanta proteção, tanta superproteção, na verdade, né? E ela ter, ao longo do tempo, descoberto coisas em que, para ela, no registro em que ela se permitiu fazer, os seus pais, por exemplo, podem ter sido ter negligenciado. Por exemplo, uma criança. Gente, eu estou falando um exemplo bem hipotético, tá? Bem assim. A Suzana, como psicóloga, depois pode até me ajudar
se ela puder complementar melhor o que eu estou tentando trazer. Então, vamos dizer que essa criança, ela registrou um acontecimento na sua infância, onde, para ela, os pais negligenciaram. Tipo assim, os pais a esqueceram, por exemplo, na escola. Uma coisa que pode acontecer, lógico. Pode acontecer dos pais se atrasarem, mas como isso, por exemplo, nunca tinha acontecido, ou porque essa criança já tinha presenciado outras crianças que também sofreram por isso e se abalaram com esse fato, essa criança pode trazer para ela um sentimento de abandono, um sentimento de insegurança, mesmo que esses pais tenham tido uma justificativa e tudo isso tenha sido esclarecido, isso pode ter ficado na memória, nos registros dessa criança, e ela ter se sentido insegura, com medo, né? Porque medo de ser abandonada, medo de estar perdendo esse amor, essa segurança que os pais ofereciam. E isso, com o passar do tempo, pode ficar até, de uma certa forma, esquecido, pode estar ali latente, né? Mas, em um certo momento, numa fase um pouco mais madura, alguma coisa pode acionar um gatilho que vai fazer com que essa pessoa volte a se sentir com medo do abandono, de estar sozinha. E isso vai fazer com que ela busque nos seus relacionamentos, ou de uma outra forma, talvez não através de um relacionamento, mas através de, por exemplo, relacionamento, eu não posso ter certeza de que é algo confiável. Então, eu vou me apegar ao meu trabalho, porque no meu trabalho eu me garanto, eu sei que eu vou ser o melhor que eu puder, vou ter sucesso e não vou precisar depender de ninguém para isso. Então, algumas pessoas não só ficam numa dependência com outras pessoas, mas em situações também, como, por exemplo, alguém que tem uma dependência com o seu trabalho. Ela não consegue se entender capaz fora deste meio, fora desse campo, desse espaço. Então, a dependência, ela vai se instalar de acordo com as vivências e a maneira como todos esses conteúdos foram absorvidos e foram se, vou dizer assim, se agrupando em cada um de nós. Então, nós temos várias experiências, várias encarnações, e em cada uma delas nós vamos tendo oportunidade de estarmos tendo contato com experiências diferentes, com aprendizados diferentes. E nós, com as escolhas que podemos fazer, vamos estar nos aprisionando ou não a essas questões. Então, uma coisa que é muito importante é que quando a gente começa a ter algumas crenças que já são entendimentos mais concretizados em nós, elas têm muita força. E, e isso nos impede, às vezes, de enxergar as coisas por ângulos diferentes. Então, se eu cresci me sentindo desprotegido, desamparado, esquecido. Essa sensação, esses sentimentos, vai trazer para o meu emocional essa carência afetiva. E essa carência afetiva, ela vai ser alimentada de acordo com aquilo que eu vou promovendo de oportunidades ou de mudanças no meu modo de agir, no meu modo de sentir, no meu modo de pensar. Então,
Se eu tenho a oportunidade de estar sempre me colocando em situações novas, o ideal seria o quê? Que eu me abrisse para essas questões novas com espaço para isso. Só que muitas vezes eu já estou, de certa forma, preso, fixado em sentimentos, em modos de enxergar e perceber as coisas que não me dão essa liberdade de ser quem eu poderia ser, que é um ser mais livre, mais espontâneo, mais confiante. Porque uma coisa é certa, Deus, ele não criou nenhum de nós com potencialidades diferenciadas. Então, ele não fez assim na sua criação. Ah, esse vai ser forte e corajoso, e esse vai ser fraco e inseguro. Então, não existe esse. Não dá nem para pensar, né? Num pai que é justo e bom, tendo uma atitude como essa. Mas, às vezes, a gente acha que o outro tem aquilo que nós precisamos. Então, eu vejo segurança, coragem, confiança, determinação em pessoas que estão ao meu redor, coisas que eu não consigo enxergar em mim. E aí, o que que eu promovo? Eu promovo, então, uma aproximação. Eu busco estar próxima a essas pessoas que, de alguma forma, vão estar me auxiliando naquilo que eu não acredito ter, naquilo que eu não consigo reconhecer em mim. Só que quando eu faço isso, eu deixo de ser eu mesmo e autorizo que o outro comece a direcionar a minha vida, comece a ter poder, um poder que eu não quis assumir. Então, o outro, ele consegue decidir coisas por mim, porque eu não me sinto seguro o suficiente para discutir, escolher. E aí, essa minha dificuldade em estar me responsabilizando pela vida que eu levo, pela vida que eu quero ter e por tudo que eu já fiz, acaba me trazendo essa dependência que é emocional, mas que acaba sendo também psíquica, né, e mental, porque eu deixo de acreditar em mim e permito que o outro seja até aquele que vai me trazer a felicidade. Então, quando a gente fala de alguém que é dependente emocional, é alguém que às vezes chega a falar que sem o outro ela não existe, ela não consegue sobreviver sem o outro. Ou, expandindo um pouquinho mais, se eu deixar de ter, por exemplo, o meu status, eu não sou ninguém. Se eu não tiver a minha imagem preservada, eu não sou ninguém. Porque são apegos que nós nos permitimos ter para camuflar uma carência, um vazio existencial que existe em nós, que existe fruto de uma somatória de oportunidades vividas que nos levaram a não buscar nos enxergar, a não buscar sermos quem verdadeiramente somos. E aí acabamos construindo uma, uma dificuldade muito maior, que é saber se ouvir, saber se entender, saber falar de si.
A grande maioria de nós hoje tem essa dificuldade de saber o que quer, de falar sobre o que gosta. Você sempre busca se informar sobre as coisas, não apenas para que você tenha esse conhecimento e isso seja algo que te engrandeça, mas muitas vezes para que você possa estar num meio em que você seja valorizado por aquilo que você buscou aprender, conhecer. Fala, Fred. Boa noite, Roseli. Boa A gente noite. tem aqui perguntinhas. A primeira delas, vamos lá, né? Como a doutrina espírita aborda a ideia de karma no contexto das relações emocionais dependentes? Então, olha só, quando nós tivemos a oportunidade de ouvir o que foi trazido sobre karma, foi de certa forma, colocado que tudo aquilo que nós nos proporcionamos vivenciar, todas as nossas ações e nossas reações, elas nos trazem consequências, não é assim? Então, essas consequências, que nós poderíamos dizer que seriam o nosso karma, é para que nós tenhamos essa visão mais estendida da condução que a gente está dando para a nossa vida. Então, se eu hoje me reconheço numa dependência emocional, eu vou ter que fazer uma revisão de quais foram os passos que me trouxeram até essa situação. Ah, mas aí como é que eu vou lembrar as vidas passadas? Eu não sei, mas eu consigo ter ideia de quais são os sentimentos que eu estou nutrindo e que fazem com que eu me sinta tão necessitado do. Como é que eu falo? Como é que a gente fala? Da. Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Quando alguém precisa validar aquilo que eu faço. Por que, que tudo que eu faço, eu preciso que tenha a validação do outro? Tipo assim, eu estou vivendo uma situação que não me é confortável, mas essa situação, ela é decorrente de todos os passos que me levaram até ela. O que, que são esses passos? São todas as escolhas, aquela plantação que eu fiz, né? Isso é fácil da gente entender, a gente sempre lembra disso, né? Tudo aquilo que eu plantei ao longo do caminho e que depois eu fui, de certa forma, obrigado a estar colhendo. Então, se eu hoje consigo enxergar que eu tenho essa dependência emocional, eu consigo também, olhando o meu trajeto, perceber aonde foi que eu me distanciei de mim. E passei a deixar que o outro ditasse quais seriam os meus próximos passos. Ou que eu deixasse que o externo, seja o convívio social, seja o enriquecimento, seja qual fosse o foco que eu estivesse dando para a minha necessidade, eu estivesse nesse momento abraçando. Porque quando eu entendo que tudo que eu estou colhendo é fruto da minha plantação, essa dependência emocional, ela também faz sentido, desde que eu tenha realmente o desejo de me entender, de me conhecer. Será que eu expliquei? Tem mais alguma coisa, Fred? Você está com a mãozinha ainda? Tem? Tem sim. Se Vamos lá. você. Tá.
Pode Pode perguntar falar, depois. Não, eu ia pode dizer falar. se a resposta não foi completa, a pessoa depois deve perguntar de novo, talvez. Isso, eu peço para ela perguntar em voz Aham, alta ou até perguntar de novo, tá bom? ok. Vamos lá. O Espiritismo considera a dependência emocional como uma consequência das experiências passadas ou como um desafio atual de aprendizado? Repete para mim. Lógico, o Espiritismo Ah, considera a dependência emocional como uma consequência de experiências passadas ou como um desafio atual de aprendizado? eu diria que as duas coisas, porque a consequência a condução que eu dou para a minha vida, ela vai me trazer consequências, certo? As escolhas que eu faço, elas vão me trazer uma consequência. E ao mesmo tempo, essas escolhas que eu faço também me direcionam para os aprendizados que eu preciso. Então, o tempo todo, nós vamos estar em aprendizado. Situações que nós promovemos com o entendimento ou sem ele. Quando eu trago para mim uma consequência de algo que eu fiz e que não foi entendido por mim como algo muito bom, eu tenho aprendizado. Quando eu olho também para a escolha que eu fiz e percebo que a atitude que eu tive, a ação que eu promovi, ela foi benéfica, eu também tenho um aprendizado. Então, o aprendizado, ele está em tudo. E a consequência, ela é o passo que vai identificar os aprendizados que eu ainda necessito. Ok? Mais pergunta? Vamos lá, Temo. Hum. Terceira pergunta. Quais são as implicações da dependência emocional em nossas vidas? A implicação maior, que eu diria, para alguém que se permite estar numa dependência emocional, e aí é aquela dependência emocional que nos causa sofrimento, que nos causa dor, que nos tira a possibilidade de uma vida mais harmoniosa, é justamente nós perdermos a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Eu acho que essa é a pior consequência de quem se permite se manter numa dependência emocional. Porque se nós pararmos para pensar, a gente já deve ter ouvido isso de diversas formas, a nossa tarefa primeira, cada reencarne, é aprender a amar. E nós temos na fala do nosso Mestre Jesus que nós precisamos aprender a amar primeiramente a nós mesmos, para que dessa forma a gente consiga amar ao próximo. Pelo menos foi o ensinamento que ele nos deu. Amar ao próximo como a ti mesmo, não é isso? Então, se eu ainda não aprendi a me amar, se eu ainda não aprendi a me respeitar, como que eu vou conseguir fazer isso com o próximo? Então, numa situação de dependência emocional, a primeira vítima, se é que eu posso me colocar dessa forma, sou eu mesma. Eu que deixo de agir com amor para comigo, eu que deixo de ter um autocuidado, um respeito por mim mesmo. Então, essa é a questão. Só que tem muitas pessoas que estão em relacionamentos, em situações de dependência emocional e não se percebem. Porque é algo que foi assim já tão vivenciado de uma forma tão contínua
que ela não consegue nem perceber que poderia ser diferente. Então, muitas vezes, nós estamos em situações não tão favoráveis e não conseguimos perceber, porque para que a gente percebesse, a gente teria que parar para pensar: isso tá bom? É só isso que eu mereço? Esse é o meu lugar? É assim que eu quero viver por muito tempo? E às vezes a gente não quer, a gente simplesmente se acomoda e continua vivenciando sem estar disperso, sem estar consciente do que está promovendo para si mesmo. Tem mais pergunta, Fred? Estou vendo você como. Quarta perguntinha. Como o livre-arbítrio é considerado no Espiritismo em relação às escolhas que levam à dependência emocional? Então, isso é super interessante, né? Porque o livre-arbítrio foi um presente que o nosso Pai nos ofertou a todos, sem exceção, né? Então, nenhum de nós perdeu o seu livre-arbítrio. Só que alguns acham que pode delegar o seu livre-arbítrio a outros. E acaba esquecendo que nós temos para conosco mesmo uma proposta que é individual. Nosso crescimento, ele é individual. É lógico que nós precisamos do coletivo para crescer. Nós precisamos estar envolvidos em situações, em relacionamentos, para que a gente tenha experiências enriquecidas com o modo de ser do outro, o modo de pensar do outro. E tudo isso nos favorece a estarmos buscando maiores entendimentos das coisas. Mas o nosso livre-arbítrio, ele nos foi dado como presente porque Deus, nosso Pai de bondade e de justiça, nos quer livres, livres para escolhermos o caminho que queremos seguir. Porque as suas leis são tão perfeitas, são tão divinas, que ele sabe que mesmo que a gente se equivoque nesse caminhar, mesmo que a gente erre um pouquinho os passos e se perca no caminho, mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar. E essa liberdade que ele nos deu é justamente para que a gente consiga ser independente, autônomo, para que a gente decida e faça as escolhas que assim desejarmos, apenas nos responsabilizando por essas escolhas. É lógico que a gente vê responsabilidade com muito peso, mas na verdade, quando a gente aprende a lidar com responsabilidade, enxergando que somos responsáveis por todas as nossas conquistas, por todas as nossas derrotas, isso nos traz um empoderamento, isso nos torna verdadeiramente livres. E isso é uma dádiva. O livre-arbítrio é uma dádiva que a gente não deve abrir mão. E nem tem como, né? Porque mesmo quando eu queira responsabilizar o outro por não me fazer feliz, por exemplo, fui eu que assim decidi. Eu que escolhi deixar a minha felicidade na mão do outro, não é? Fala, Fred. Tá no mudo. Próxima perguntinha. Na visão espírita, como a energia espiritual pode influenciar ou ser afetada pela dependência emocional em relacionamentos terrenos e com os desencarnados? Quando a gente pensa em dependência emocional, eu até
não adentrei isso, mas somos espíritos. Nós estamos encarnados. Mas se não estivéssemos encarnados, estivéssemos desencarnados, estaríamos, da mesma forma, dependentes emocionais ou não. Porque tudo isso é conquista, é construção nossa, não é? Então, se eu hoje me permito estar vivenciando uma situação em que as minhas atitudes, o meu comportamento demonstram essa dependência emocional, significa dizer que eu ainda não aprendi a fazer diferente. Então, pouco importa se eu estou encarnado ou desencarnado, o aprendizado ainda não se fez, o aprendizado ainda não se concretizou. E estando com um comportamento, com atitudes, com pensamentos que me qualificam, não é, nem, acho que essa palavra não encaixa bem não, mas que me rotulam como um dependente emocional, a energia que eu vou estar emanando, ela é desse dependente emocional. Alguém carente, alguém que é, às vezes, ou na grande maioria das vezes, ansioso, às vezes deprimido, inseguro, com uma baixa autoestima, alguém que não confia no seu potencial, alguém que está insatisfeito com a vida. Tudo isso são características que alguém que se identifica com a dependência emocional traz no seu campo energético, né? Então, estando encarnado ou desencarnado, é isso que eu vou estar emanando. Eu vou estar emanando insegurança, medo, insatisfação e tudo isso que caracteriza a minha necessidade de estar me colocando aquém, me permitindo ser conduzido por outro. Então, não faz diferença se eu estou no plano espiritual ou no plano espiritual. Eu diria que talvez no plano espiritual seja até um pouquinho mais complicado, porque as coisas no plano material a gente camufla um pouquinho mais, mas no plano espiritual nem tanto. Mas o que eu trago mal resolvido em mim, porque o que de verdade ocorre é isso. Os meus relacionamentos, as minhas percepções, as minhas crenças, elas estão ainda um tanto quanto equivocadas, porque eu de verdade não reconheço o ser divino que há em mim. Eu não reconheço a luz que brilha em mim. Eu não reconheço a essência divina que eu porto. Então, eu trago para mim esse receio, esse medo, essa insegurança de estar vivenciando a vida sem estar devidamente apropriado para ela. Ok? Tem mais uma perguntinha. Se a criança foi negligenciada na infância, quando adulta, ela pode se afastar de todos, se isolar por medo de ser abandonada novamente? Ela pode, assim como ela também pode fazer tantas outras escolhas. Tudo depende do quanto isso afetou a sua autoestima, o seu entendimento de quem ela verdadeiramente é. Porque se eu tenho uma confiança nesse pai que é criador, que é bom, que é justo, e eu acredito ser filho desse pai, e que a proposta dele para comigo é de que eu cresça, de que eu evolua, e de que todos nós estamos nessa mesma situação, alguns um pouquinho mais entendidos, outros nem tanto. Se eu tenho essa clareza, dificilmente eu vou me aprisionar a um capítulo apenas da minha história. Agora, se eu estou num momento em que eu duvido dessa
desse amor desse pai, da existência desse pai, de uma proposta tão mais sublime para a minha vida, eu posso sim estar me permitindo acreditar que eu não sou merecedor de, de uma vida melhor, ok? Acabaram as perguntas? Ok. Então, quando eu perguntei sobre quem aqui não se via ou já tinha parado para pensar se já se enxergou como dependente emocional, eu tenho certeza que muitos de nós, em certos momentos, vão lembrar que precisou ou que esteve nessa situação. Para uns não foi muito agradável, para outros não foi tão complicado, mas que é uma situação que, se for uma situação provisória, temporária, ela serve para que nós tenhamos a possibilidade de exercitar em nós muitas outras questões, como a apatia, como a compaixão, como o perdão. São muitas as questões que, quando eu paro para pensar, nossa, vamos dizer que eu estivesse num momento em que eu dependesse de alguém financeiramente. Naquele momento, por mais dificultoso que possa ser eu depender de alguém para pagar minhas contas, para me alimentar, para isso, por aquilo, eu vou ter a oportunidade de estar trabalhando também a gratidão, a humildade, a gratidão por aquele que está nesse momento suprindo uma carência minha, uma dificuldade minha, que naquele momento eu não teria como que eu não poderia ter como fazer de outra forma. Então, a gratidão é exercida, a humildade é exercida. Então, todas as vezes que eu me enxergo numa situação em que eu estou mais frágil, mais carente, sempre eu posso olhar isso também com um outro olhar. Porque se eu estou carente de pessoas que me tragam um sentimento de segurança, que tragam uma palavra de conforto, e eu consigo obter isso, isso também é para mim um motivo de manifestar não só essa minha gratidão, mas entender essa bondade do Pai. E entender também que eu não estou fadado a estar sempre nessa posição. Eu posso, às vezes, estar como dependente, como às vezes eu vou poder estar como auxiliador. Então, quando eu trago para mim esse entendimento de que existe um movimento em tudo isso, eu não trago tanto peso. Mas a questão mais importante é eu querer enxergar. É eu querer enxergar aonde realmente eu estou. E se eu me coloco e me reconheço nessa dependência emocional, o que me cabe fazer? Porque se eu cheguei até aqui e me reconheço dessa forma, algumas justificativas eu vou encontrar. Mas será que essas justificativas vão me tirar desse lugar? Ou elas vão servir para me manter neste lugar? E será que eu quero sair desse lugar? Porque existem pessoas que, mesmo se percebendo numa situação, vamos colocar assim, um relacionamento em que essa pessoa ela é desrespeitada, desvalorizada,
muitas vezes ela não consegue sair dessa relação, porque ela sempre vai buscar enxergar que aquele que está lhe dando esse tratamento não faz por mal, não sabe fazer diferente. Só que será que é isso que eu realmente mereço? Olha só, gente, eu não estou dizendo que a gente não pode escolher os relacionamentos que a gente quer ter. É lógico que a gente pode. O que eu quero chamar a atenção é saber se nós estamos atentos àquilo que realmente nós queremos, se nós estamos nos dando o devido valor. Porque se eu acho que eu só mereço isso, tudo bem, ele briga, ele discute, ele xinga, mas ele nunca me bateu. Mas se ele bateu, ou se ele agrediu, ou ele fez alguma coisa assim, foi porque ele estava muito nervoso. Então eu sempre vou tentando tirar por menos, desculpando o outro e me desvalorizando ainda mais. São situações complicadas? Com certeza são. Mas eu preciso, antes de qualquer coisa, me amar. E me amando, querer o melhor para mim. E quando eu paro para pensar no que realmente eu preciso, eu vou entender que não é o outro que vai me oferecer ou vai me dar isso. Sou eu. Quem vai me amar como eu mereço ser amado sou eu mesmo. Não é o outro. E quando eu entendo que tá em mim isso, eu não fico nessa dependência, porque sou eu que vou ofertar aquilo que eu preciso, porque eu tenho em mim tudo aquilo que eu mais necessito, muitas vezes até sem saber que tenho. Mas tenho, sabe por quê que eu tenho? E eu sei que tenho, todos nós temos? Porque o nosso Pai é bom, é justo, e Ele não criou nenhum dos seus filhos com faltas. Muito pelo contrário. Todos nós temos potenciais incríveis a serem desenvolvidos. Então, se hoje eu ainda não enxergo, me cabe buscar ajuda. Ajuda de todos os meios possíveis. Ajudas através de amigos, através de terapias, não importa. Mas eu tenho como sair e reverter uma situação que não me é confortável. Uma situação que não é digna de um filho amado de um pai puro de bondade. Então, dependência emocional existe? Lógico que existe, mas ela só se perpetua quando nós escolhemos deixar de olhar para nós mesmos e insistimos em continuar olhando para esse externo, para que o que a mídia mostra, o que sai nas redes sociais, e eu vivo uma vida inadequada àquilo que realmente eu mereço ter. Então, essa dependência emocional, ela pode ser trabalhada por nós. Eu tenho medo do abandono, medo de ficar sozinho, medo de ter que conviver comigo mesmo. Ok, é um medo, é real. Mas o que eu vou fazer para que eu consiga lidar com esse medo? Eu sou inseguro, porque eu não confio nas pessoas. Ok, é uma verdade, porque motivos provavelmente você teve para isso. Mas você quer permanecer assim, sem dar a oportunidade de
perceber que existem pessoas que merecem a sua confiança e que você mesmo é digno de confiar em você mesmo pelo potencial que você tem ou que pode vir a desenvolver. Eu estou insatisfeito com a vida não faz sentido, ok? Para muitas pessoas isso faz sentido, mas por quê? Porque ela perdeu a conexão com esse pai que nos oferta tantas oportunidades, esse pai que está presente. É só a gente querer ver, é só a gente buscar enxergar tudo aquilo que esse universo tem de tão lindo, tão maravilhoso a nos ofertar. E às vezes a gente insiste em só querer enxergar o lado sombrio das coisas, quando tem tanta luz, tem tanta coisa boa acontecendo, e a gente não consegue dar espaço para isso. Então, eu posso me reconhecer nesse momento dependente emocional, mas pode ser uma dependência boa, uma dependência que me mostra que eu tenho prazer em estar, por exemplo, pensando no bem-estar daqueles que estão próximos a mim. Tem uma expressão, eu não sei se eu vou saber, não é nem expressão, eu acho que é uma identificação de uma forma que eu ainda não tinha ouvido, mas existe o papel também daquele que é o codependente. Se eu não souber explicar, eu acredito que a Suzana entre e ajude. Porque o codependente é aquele que precisa ter ou se mostrar o salvador, sabe? Aquele que acredita que ele consegue resolver o problema e dar soluções para todos os problemas da vida do outro, principalmente aquele outro que é uma pessoa mais complicada, uma pessoa que está vivendo uma fase mais difícil. E aí ele se coloca nesse papel como aquele que vai resolver todas as demandas daquela pessoa. Só que aí a dependência que ocorre é ele precisar sempre ter alguém que dependa dele. Entendem? Que às vezes a gente não se reconhece numa dependência emocional, mas a gente se coloca com essa função de querer ser aquele que vai resolver as questões da vida do outro. E faz com que o outro não assuma suas próprias responsabilidades e você assume por ele, achando que você está sendo a melhor ajuda que aquele poderia ter. Quando de verdade o que você está fazendo é que aquele dependente continue cada vez mais dependente. Porque ele não enxerga que ele pode fazer. Porque você toma a frente. Muitas vezes nós fazemos isso. Não damos nem tempo daquela pessoa pensar no que ela quer fazer. Já tomamos a decisão por ela. Porque não acreditamos que ela seja capaz de resolver sem a nossa ajuda. Então saímos atropelando o outro. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente analisa o comportamento do outro, se a gente ainda não teve tempo e nem cuidado de avaliar os nossos próprios comportamentos. É muito fácil eu apontar o dedo, né? Como dizem, né? Se aponta um, mas tem três para você. E nisso, você acaba se perdendo do que poderia ser o seu foco, que é a condução da sua existência. Os aprendizados que você precisa, o crescimento que lhe falta, que é a nossa proposta reencarnatória.
Você não precisa fazer tudo certo, mas você precisa avançar. Ninguém quer encarnar e desencarnar e não sair do lugar. A gente quer crescer, a gente quer ampliar os nossos entendimentos, para que a cada dia a gente possa se sentir mais capacitado a, a fazer parte dessa família universal, dessa humanidade, e de certa forma até se enxergar contribuindo, não só com aquilo que a gente faz na nossa vida, mas com aquilo que a gente pode estar ofertando para o mundo. Essa deveria ser uma certa preocupação que a gente deveria ter, porque quando a gente pensa, vou desencarnar, e o que eu vou deixar? O que eu deixo de lembrança, de memória para aqueles que ficam? Ah, se eu fui um codependente, eu vou deixar alguém muito mal, porque eu não dei a oportunidade daquele ser se fazer acreditar-se. Ou eu desencarno e levo comigo toda essa minha insegurança, todos esses meus receios, todas as minhas dúvidas de quem verdadeiramente eu sou. Porque entender quem eu sou não é para sair aí igual um doido achando que tem que resolver todas as demandas, todas as questões. Não, é lidar e eleger uma de cada vez. Ó, continuar assim, tão medroso, não dá certo. Ai, essa insegurança está atrapalhando a minha vida. Ah, essa minha falta de compromisso, essa minha falta de responsabilidade, eu vou detectar alguma coisa em mim que precisa ser tratada, que precisa de atenção. E por menos resultados que eu possa obter, e não é por aí que a gente vai ser avaliado, mas sim pelos esforços que a gente faz, porque às vezes a gente acha, né, que assim, nossa, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Poxa, mas eu me esforcei. Eu me esforcei pra caramba. Eu não alcancei aquele resultado, mas eu já avancei muito. E é isso que a gente precisa, se enxergar-se capaz. E quando eu me permito estar numa dependência emocional, eu desacredito de quem eu sou, esse filho legítimo do pai, com todo o potencial, com toda a capacidade de se fazer cada dia melhor. Não melhor do que o outro, porque não existe isso de se comparar. Ah, essa existência, eu vou ser melhor que o Fred, porque o Fred, ele ainda é um pouquinho turrão, um pouquinho, né? Mas eu já não sou mais. Opa, peraí, venci o Fred. Não, não é uma disputa. Eu tenho que me vencer. Vencer as minhas dificuldades, as minhas resistências, os meus medos, as minhas inseguranças, os meus desafios. Isso é que é uma proposta para comigo. E quando eu tenho uma dependência emocional, eu me limito. E isso é tudo que o Pai não deseja para a gente. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse voar. Ah, mas eu não tenho asas, eu vou cair então. Aí você percebe que você precisa de asas. E aí você vai saber construí-las. Se realmente for isso que você quer, voar. Mas se eu não acordar para quem eu estou nesse momento e quais são as limitações que eu estou me impondo, eu não consigo traçar um caminho para me direcionar e me fazer melhor. Então, dependência emocional é algo que te bloqueia, é algo que te estaciona se você não voltar esse olhar para quem você realmente é, esse filho amado desse pai maior. Então, não importa como que é esse pai, não importa. Cada um de nós tem uma concepção de quem é esse pai, como que ele se manifesta.
A questão é, eu acredito nisso? Eu preciso ter em mim uma fé que me dê um direcionamento de como eu vou conduzir minha vida. E essa dependência, ela me traz uma limitação por algo que não me é mais necessário ter. Quando eu ainda não entendia essa proposta de evolução, de vida eterna, eu poderia estar inseguro nas coisas. Mas hoje a gente já sabe, a gente entende. O Espiritismo trouxe isso para a gente, essa vida eterna em que você vai ter a eternidade para aprender, para crescer. Então, se hoje eu quero ser melhor, que eu entenda em que momento da minha jornada eu me encontro. Se eu dependo emocionalmente de alguém, que esse alguém seja eu mesmo, não o outro. Porque o outro nunca vai ser responsável por mim. Eu sim vou responder por tudo aquilo que eu faço e deixo de fazer em prol de mim e em prol dos outros. Então, eu não sei se eu, eu trouxe com clareza esse tema. Eu confesso para vocês que muitos questionamentos me chegaram quando eu comecei a estudar isso. E eu acho que a gente precisa ainda abrir um espaço para se conhecer melhor. Porque às vezes a gente tem uma figura de nós mesmos que é um pouco imprecisa, um pouco incompleta. E a gente precisa ampliar um pouquinho mais esse entendimento de nós mesmos e das nossas reais necessidades. Acho que eu falei tudo o que eu queria. Talvez não tudo o que eu deveria, mas de qualquer forma, tem muitas reflexões para que a gente faça, porque a gente não é limitado, nós é que nos limitamos. E quando eu penso em dependência emocional, eu trago para mim um sentimento de impotência, quando na verdade não é isso. São as minhas escolhas que ainda não estão ajustadas para aquilo que realmente eu já acredito. Então, se eu sei que existe um Pai que é todo amor e bondade, se eu sei que eu tenho a cada reencarnação oportunidades de me desenvolver e de avançar nesse meu progresso, nessa minha evolução individual, que é coletiva também, mas não importa, que eu busque me reconhecer nesse momento em que eu estou e aonde eu quero ir, para que eu traga para mim essa clareza e eu trace para mim quais serão os meus próximos passos para que eu possa estar melhor, ok? Tudo bem? Tem alguma perguntinha mais? Não, né? Já encerrou. Então, acho que eu também posso encerrar se ninguém quiser colocar mais nada. Meu apoio tá tudo bem? Nada a corrigir? Então tá bom. Gente, eu vou fazer uma oração e eu quero muito que vocês me acompanhem para que a gente possa buscar juntos esse fortalecimento que nos é tão necessário, essa confiança nessa oportunidade divina de estarmos vivenciando mais uma existência nesse planeta Terra, nesse planeta escola, com tantos desafios,
com tantas questões ainda não bem definidas, mas que podem nos trazer uma confiança, uma segurança. Quando nós, elevando o nosso pensamento, nós sabemos que nada, mas nada mesmo foge ao comando do nosso Pai Maior. Então, nós escolhemos os passos e a direção que damos nessa nossa jornada. Que continuemos a fazer dessa forma, mas que comecemos a não abrir mão dos esclarecimentos, dos questionamentos e da presença desse Pai em nossas vidas, porque Ele, sim, nos ama verdadeiramente e quer que cresçamos no nosso ritmo, do nosso jeito, mas sempre com muito, muito amor. Senhor, nós te agradecemos todas as oportunidades que temos e te pedimos que conosco esteja para que possamos vencer todos os nossos desafios e sermos a cada dia pessoas melhores, contribuindo com a tua obra. Que assim seja.